Fala pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no meu canal. E como você viu aí no tema, um tema até que um pouco inesperado, né? Deus me incomodou para eu fazer esse vídeo sobre este livro aqui, Mate o Dragão do Israel Subirá, a batalha pela pureza sexual. E esse livro me impactou muito, porque ele fala de estratégias de como você vencer o dragão. Eu vou falar um pouco do dragão ao decorrer do vídeo. Por que o nome é Mate o Dragão? Sabe, eu também me perguntei. Ele faz uma alusão com os desenhos de criança antigos, que um cavaleiro vai em um castelo para ele resgatar a princesa. Só que para ele resgatar a princesa na torre, ele precisa enfrentar o dragão. E não tem como ele sair com a princesa sem antes ele matar o dragão. Ou se ele conseguir sair com a princesa, o dragão ele vai voltar a atormentar ele. E o autor diz que o dragão é Babilônia, que o dragão se chama imoralidade sexual, que o dragão se chama pornografia, que o dragão se chama masturbação, que o dragão se chama concupiscência da carne, que o dragão se chama lascívia e que o dragão se chama perversidade. Gente, eu creio muito nisso, porque são todas obras da carne que, se a gente não matar elas vão atormentar a gente de novo. E lembra que eu falei da alusão do cavaleiro levar a princesa? Ele tá falando do homem que vai começar ou a namorar, ou vai noivar, ou vai casar aqui. Se você começar a namorar ou casar com essas obras da carne, esses pecados, o diabo vai incomodar você. Se você não vencer isso hoje, vai ficar mais difícil para vencer depois. Igual o cavaleiro. Se o cavaleiro não vencer o dragão agora, vai ficar mais difícil quando a gente tiver com a princesa. Então, o livro fala sobre estratégias, como você vencer esse dragão. E uma delas que Deus tocou no meu coração é sobre a santidade, que é um assunto que alguns jovens não querem se meter, não querem saber, porque o mundo fala que a santidade é uma coisa ruim e que você sair na doida assim, isso é certo. Não, isso não é certo, porque tudo isso que a gente fala que é obra da carne, a pornografia, a lascívia, tudo isso o mundo fala que é certo, mas a Bíblia fala que não é. Que a masturbação é uma coisa boa, que até os médicos indicam que façam. E eu falo isso, que isso é obra da carne. O homem ver pornografia não é certo, é obra da carne. Ah, mas é natural. Não é, gente. Não é natural do homem. A gente tem que botar isso na cabeça dos homens, que a santidade deve ser a primeira coisa para o homem ele aplicar na sua vida antes de começar a namorar, antes de começar a se casar. E a palavra de Deus fala em 1 Tessalonicenses 4:7 assim: porque Deus não nos chamou para vivermos na impureza, nem cheios de imoralidade, mas para sermos santos e puros. Só isso aqui já fechava o vídeo, porque Deus já está pedindo, não nos chamou para a impureza e a imoralidade. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para a gente ser puros, santos. Lembra lá o que Jesus disse? Sejam santos, porque eu sou santo. Então a gente vê que Deus ele pede para a gente viver a santidade, porque ele também é santo. E é interessante porque o autor faz uma alusão com o sol, de que a gente não consegue chegar perto do sol, a gente não consegue fazer um passeio perto do sol, porque a gente é instantaneamente desintegrado, a gente morre. E ele fala que Deus é o sol, que quando a gente chega perto dele, a gente morre. Mas não porque Deus quer que a gente morra, porque ele é tão santo que o nosso corpo, que tem a natureza pecaminosa, não consegue chegar perto de um ser que é santo. Tanto que
A gente conhece, tanto que nas escrituras fala de uma canção que a gente conhece tanto. Tu és santo, 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 que os anjos clamam santo, 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 santo. Ou seja, Deus é a santidade. A gente não consegue chegar perto de Deus que a gente morre. E um exemplo disso foi Ezequiel. Que quando Ezequiel ele viu a glória de Deus, ele caiu de cara no chão. Ou seja, ele nem viu Deus. Porque se ele visse Deus, ele iria morrer. Ele até caiu de cara no chão por ver a glória. E um outro personagem que eu também lembrei foi Moisés. Que quando Moisés pede para ver Deus, Deus fala assim: Moisés, você só vai ver as minhas costas, porque você não pode me ver. E não é que Deus não quer que ele seja visto, porque Moisés não iria aguentar ver o rosto dele. Ele iria morrer. Ele iria ser desintegrado, como alguém chegar perto do sol. E é muito fascinante essa santidade que o Senhor tem e que Ele quer que a gente viva isso. E é triste ver que algumas pessoas mais velhas falam que só os jovens devem viver a santidade. E não eles, que eles estão casados e tal, como se eles já tivessem cumprido isso. Mas não, só vai cumprir quando ou a pessoa for levada aos céus, ou quando Jesus voltar. Ou seja, até este momento precisamos viver em santidade. Os jovens, as crianças, os adultos, os mais velhos, todos precisam viver em santidade. Até para você se preservar do dragão, das obras da carne. E esse livro me impactou tanto porque ele fala sobre a batalha pela pureza sexual, coisas que eu aprendi nesse livro, principalmente com a santidade que eu falei muito aqui, né? Eu aprendi muito com isso porque tinha coisas que eu sabia e tinha coisas que eu não sabia, e esse livro foi bem importante para mim, e é importante para mim, inclusive eu tô relendo ele de novo, ele é muito bom. Ou seja, lê esse livro, mas primeiramente leia as escrituras, que também foi a base desse livro. Se você for ler o livro, tá cheio de versículos, que foi a base deste livro. E a gente vai chegando aqui no final do vídeo. Se inscreva, comente, curta, compartilhe com os seus amigos que precisam desse livro e receber essa mensagem. E é isso, até os próximos vídeos.